Doença de Crohn. O que é? Quais seus sintomas? Como diagnosticar? Após ser diagnosticado, qual o tratamento adequado e as recomendações para quem tem esse mal? As informações contidas neste vídeo não têm intuito de substituir o médico. Este vídeo é de caráter totalmente educativo. Doença de Crohn. A doença de Crohn é uma síndrome que afeta o sistema digestivo. Seus principais sintomas são dor abdominal associada à diarreia, febre, perda de peso e fraqueza devido à dificuldade de absorção de nutrientes. A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica que afeta todo o sistema digestivo, mas especialmente o íleo terminal, que é o intestino delgado inferior, e o cólon. Esse processo inflamatório é muito agressivo e danifica todas as camadas da parede intestinal, como a mucosa, a submucosa, músculo e fluido seroso. A causa da doença ainda não está clara, mas não foi rejeitada a hipótese de que seja causada pelo sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa do organismo está desregulado. Também pode envolver fatores genéticos, fatores ambientais, dietéticos ou de infecção. A doença de Crohn se manifesta da mesma forma, tanto em homens como em mulheres, e na maioria dos casos, as mesmas manifestações em parentes próximos. Nota-se que a incidência é maior entre a idade de 20 e 40 anos, e a incidência é maior ainda entre os fumantes, portanto, tome cuidado. A doença de Crohn é um fator de risco para câncer de intestino. Sintomas da doença de Crohn. Os sintomas mais comuns da doença de Crohn são dor abdominal associada à diarreia, geralmente no abdômen inferior direito, com ou sem sinais de muco e sangue. Febre é um sintoma muito comum também. E por se tratar de um mal que atinge o intestino, a perda de peso também é um sintoma muito comum. Pode ocorrer fraqueza devido à dificuldade de absorção de nutrientes. Sintomas causados por complicações à distância também podem ocorrer, como artralgia, úlceras orais, pioderma gangrenoso, que são aquelas feridas vulcânicas, e eritema nodoso, aqueles nódulos vermelhos e dolorosos sob a pele, e também lesões cutâneas. Além de inflamação dos olhos, a uveíte, pedras dos rins e na vesícula biliar também são outros sintomas desse mal. No entanto, a complicação mais grave é a obstrução intestinal. Em 30% dos casos, ocorrem fissuras e fístulas, ou seja, a perfuração intestinal pode drenar para o períneo, vagina e bexiga. Diagnóstico da doença de Crohn. O exame clínico e a história do paciente, bem como alguns exames de sangue, são ferramentas importantes para o diagnóstico da doença de Crohn. Porém, como a doença pode lesar todo o trato digestivo e apresentar sintomas semelhantes a outras doenças gastrointestinais, é necessário localizá-la por meio de exames de imagem como endoscopia digestiva, colonoscopia, radiografias de transporte intestinal, que é o enema opaco, etc. A área afetada. Tomografia e ressonância magnética para estabelecer um diagnóstico diferencial é de suma importância. Tratamento da doença de Crohn. A cura para a doença de Crohn não é clara. Mesmo que ocorra um período de remissão espontânea, o ataque pode ocorrer novamente. Crises podem retornar. O tratamento é baseado no estágio de desenvolvimento da doença e pode ser dividido em leve, moderado e grave. Basicamente, visa controlar o processo inflamatório, aliviar sintomas, prevenir recorrências e corrigir deficiências nutricionais. Na fase aguda, podem ser necessários corticosteroides orais. Se o paciente não responder a esse tratamento, existem medicamentos imunossupressores que podem induzir a remissão clínica, mas podem ter efeitos colaterais adversos. Na maioria dos casos,
A intervenção cirúrgica é usada apenas para casos graves de obstrução intestinal, doenças perianal, sangramento e fístula. Recomendações para quem tem doença de Crohn. A maioria dos pacientes leva uma vida quase normal após entrar em uma remissão. Algumas medidas simples podem ajudar a prevenir convulsões. Não fume. Pratique atividades físicas moderadas. Procure encontrar alimentos que sejam prejudiciais a você e evite alimentos que agravem seus sintomas. É importante controlar o peso, evitar situações estressantes, tanto quanto possível, já que o estresse emocional é uma causa muito agravante nesse problema, reduzir a ingestão de alimentos com gordura animal e alimentos ricos em fibras. É importante procurar orientação sempre de um nutricionista sobre como escolher uma dieta balanceada. E também verificar a aparência das fezes sempre que for ao banheiro. Se você notar sinais de sangue, por exemplo, e mudanças inexplicáveis nos hábitos intestinais, consulte o seu médico. Perguntas frequentes sobre a doença de Crohn. Tenho doença de Crohn. Posso tomar vacina? Se você está sendo tratado com medicamentos imunossupressores, como esteroides, azatioprina ou medicamentos semelhantes, você não deve tomar vacinas com vírus vivos, como, por exemplo, vacinas contra febre amarela, zona, ABCG, MMR, que é para sarampo, cachumba e rubéola, e oral poliomielite. Se precisar de tomar algum destes, consulte o seu médico. Mas e as vacinas para o Covid-19? Com base nas informações que temos até agora, ter doença de Crohn ou colite, ou se estiver tomando qualquer medicamento para tratar a doença, não impede que você possa levar a vacina contra a Covid-19. Todas as vacinas contra o coronavírus, aprovadas ou em fase final de teste, são consideradas adequadas para pessoas com doenças de Crohn ou colite, uma vez que não são vacinas vivas. Portanto, ter Crohn ou colite ou tomar medicamentos para tratar a doença não vai afetar qual é a melhor vacina contra o coronavírus para si. Deve tomar a vacina que lhe for disponibilizada. As pessoas com doenças de Crohn devem evitar comer o quê? Durante a fase ativa da doença, certos alimentos devem ser evitados. São eles: linguiça, leite integral e seus derivados, como queijo amarelo, queijo parmesão, queijo cheddar, margarina, manteiga, muito açúcar, vegetais de folhas verdes, especiarias e condimentos picantes. Reduzir o consumo de gorduras, principalmente no preparo de alimentos, e preferencialmente escolher carnes magras. Também é adequado para qualquer doença. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe essa informação e se inscreva no canal Saúde no Grau. Até o próximo vídeo.